Voltamos com o Jogo do Poder, hoje recebendo a deputada Jandira Fegali, do PC do B, e contando com a presença do jornalista Walter Diogo. Dentro desse pacote de ajustes que a presidente Dilma mandou para o Congresso, há um projeto que é de reduzir as desonerações, que está sendo discutido, o relator é inclusive o deputado Bernardo Pisciani. É na próxima semana. Na próxima semana. Agora, como é que a senhora vê essa redução dessas desonerações? O deputado Pisciani disse que alguns setores não suportam voltar à carga tributária de antes e, portanto, haveria demissão, haveria risco de demissão iminente em setores expressivos da economia brasileira. Como é que a senhora vê? Não tem saída mesmo? É preciso retirar todo esse conjunto de desonerações que foram concedidas? Olha só, primeiro, eu acho que você tocou num assunto que eu gostaria até de retomar. Eu acho que o governo perdeu a batalha da comunicação, né? O governo acabou que o ajuste não é o ajuste das medidas provisórias, aquilo ali não era o centro do ajuste e acabou sendo. Na opinião pública, para fora, aquilo ali era o centro. Corta isso. Eu acho que o governo não precisaria ter feito aquele ajuste, inclusive. Bastaria ele fazer o ajuste para cima, centralmente para cima, né? Então, aumentar a tributação dos bancos. O banco sempre ganhou dinheiro e continua ganhando muito. Sim. Aumentar a tributação de lucro bancário, né? Taxar de fato, fazer uma reforma tributária com tributação progressiva, ou seja, quem tem mais paga mais, né? Para que a gente seja justo, igual o IPTU progressivo, a tributação progressiva. E na medida da desoneração, inclusive, ela é opcional. A medida da desoneração, que envolve 25 bilhões, não mais do que isso, quando o conjunto de desonerações foi de 100 bi, essa é só da folha. O projeto de lei é sobre a folha. Salários. E ali, por exemplo, quem tem capital intensivo, menos mão de obra e mais capital intensivo, prefere não ter desoneração da folha, porque o maior faturamento dele é nos equipamentos e na produção. Sim. Outros preferem a desoneração da folha. Então, o projeto de lei é bastante flexível nisso. E ele é opcional. Quem quer manter o que estava antes pode manter, um valor um pouco mais reduzido. Então, eu não acho que terá esse grande impacto em relação à geração de emprego, não terá, na minha opinião, né? E para alguns setores, inclusive, é benéfico fazer a retirada da desoneração da folha, mantendo sob faturamento. Então, eu acho que é um projeto de lei tranquilo em relação ao mundo empresarial, ao mundo produtivo. Deputada, tem uma coisa que me preocupa. Se fosse só um problema de comunicação, botando o recado lá na Secretaria de Comunicação, estava tudo resolvido. Pela experiência assim, a grande mídia não colabora, me desculpe, a grande mídia não colabora. Eu estou só brincando com ele. Mas o que eu acho que tem assim, de coisa grave mesmo no governo é, primeiro, 4 meses não tinha orçamento. O Brasil ficou sem orçamento. É verdade. Nós estamos chegando ao 6º mês sem saber o que vai gastar, o que é uma coisa difícil. Infraestrutura, o Brasil não investiu nada nos primeiros 6 meses. Nada, nada, nada. O número de desemprego cresceu muito, né? Foram cortados quase 2,5 milhões de empregos na área de infraestrutura, que é uma queda brutal. Então, como é que o governo vai... Eu acho que o ano de 2015 está até perdido para o setor de infraestrutura. Tal é a queda do investimento. Como é que a senhora vê que o governo pode mudar sem investir em infraestrutura? Não, primeiro, eu acho que o governo tem como perspectiva investir em infraestrutura. Essa é a informação da presidente Dilma pessoalmente. Investir em infraestrutura, aumentar o investimento em ciência, tecnologia e inovação, que eu acho decisivo para um país que quer ser uma nação soberana. Inovação, ciência e tecnologia são decisivos. A questão da pátria educadora como um foco importante, estruturante do governo. E eu não sei onde está o teu dado dos 2,5 milhões de desemprego, eu não tenho esse dado. É menor. De qualquer maneira, cresceu o desemprego, mas é um dado menor. Agora, eu acho que no Brasil, algumas estruturas fundamentais persistem. Não privatizou nenhum banco público, isso é importante se dizer. O BNDES continua financiando o setor produtivo. Mas caiu muito. Né? Não, mas continua. Está tudo pedido, né? Eu digo, não tem uma política de restrição daquilo que é fundamental, né? Que é investir, e banco público atuando nisso. O BNDES é o 2º maior banco do mundo. E está investindo muito ainda no setor produtivo. Deputada, ontem eu estava lendo o Jornal do Uruguai, É o País, e aí numa análise de alguns setores... Lembrei só, a política de salário mínimo está mantida, votamos, que é um grande aumento de renda. As
programas sociais estão todos mantidos, então não tem política do FMI aqui. O jornal fez uma matéria dominical ouvindo líderes da esquerda uruguaia, todos indignados, alguns vinculados ao movimento Tupamaro, todos indignados com o governo Pepe Mujica, dizendo que ele traiu a esquerda, que foi a cunhada dele, inclusive, que foi uma ex-guerrilheira, irmã da mulher dele, dizendo que foi uma traição explícita, o governo dele foi um governo que, enfim, traiu o movimento de esquerda. Você veja que ninguém consegue agradar ninguém. A senhora acha que as pessoas abstraem a correlação de forças do mundo, da América Latina. Ninguém faz política como ilha, você não pode abstrair a realidade. Dizendo que houve concentração de terras e mão de produtores rurais, enfim, uma crítica de todos os setores vinculados ao movimento Tupamaro. Eu diria o seguinte, a presidente Dilma fez um discurso mais à esquerda, prometendo garantir o emprego, prometendo garantir, enfim, as questões essenciais do trabalhador. No entanto, agora há cortes em questões de direitos, na questão do abono salarial, na questão do seguro-desemprego, há pouco investimento também, dificultou-se a compra da casa própria, ou seja, há uma transformação. O Minha Casa e Minha Vida também teve corte, ou seja, a senhora acredita que ela tem atraído aquele eleitor que votou nela em 2014? Olha, eu não vejo assim. Eu acho, o ajuste eu não teria feito, se estivesse no lugar dela. Digo, não o ajuste geral, as medidas provisórias, eu não entraria por esse problema, porque teria outras formas de recuperar esses bilhões que as medidas provisórias vão trazer. Algumas correções ali eram justas, né? O seguro-desemprego, por exemplo, acho que não precisaria ter mexido, como não precisaria ter mexido em abono salarial, até porque é inconstitucional mexer no abono, isso ainda vai ter ação judicial. Mas existe, por exemplo, a vitaliciedade da pensão, por exemplo. Eu acho que é um conceito errado mesmo. Não pode alguém com 18, 20 anos ter pensão vitalícia. Eu acho que não faz sentido isso. Então, tem correções justas aí, não é? Agora, na minha opinião, a gente não pode abstrair a realidade internacional. Parte da economia é de exportação, perdemos totalmente a liquidez, né? A China está fazendo ajuste, você imagina, a China que crescia 10% está crescendo a 7%, né? Então eu acho assim, que a gente precisa olhar um pouco a realidade antes de fazer uma análise de traição, não traição. Primeiro, é um governo de coalizão. Segundo, você tem um muro para enfrentar agora, que é ultrapassar essa correlação de forças tão difícil que a gente está vivendo. E eu tenho uma perspectiva de melhora, não digo em curtíssimo prazo, mas acho que até o ano que vem. Perdemos 2015, 2016? Não acho que nós perdemos 2015. Não acho. Não acho que perdemos 2015. Eu acho que algumas ações serão feitas já no segundo semestre, né? E acho que 2016 a tendência é nós estarmos melhores. Tem uma questão que é muito cara ao governo. Eu também não teria colocado o Levi, mas é o ministro. Que o governo preza muito, que é a questão da mudança do fator previdenciário. A senhora votou a favor da mudança do fator previdenciário. Por mim, acabaria o fator. O governo está muito preocupado com essa iniciativa da Câmara, que mexeu no bojo da discussão do ajuste fiscal, mexeu, transformando, atenuando um pouco o fator previdenciário. Deixa eu lhe dizer, a senhora acha que há condição disso prevalecer? E por que a senhora, nesse ponto, contrariou a orientação do governo? Isso. Primeiro, o fator previdenciário ele foi criado também no governo do Fernando Henrique. Eu fui a relatora do fator e fui derrotada pela maioria que apoiava o governo Fernando Henrique. O fator previdenciário é uma violência. O fator previdenciário ele faz com que você estique o seu tempo de trabalho para você conseguir a aposentadoria a qual você tem direito, né? Então, o fator previdenciário ele é uma ilegalidade, na verdade, né? Então, quando o fator que não estava no ajuste nem no acordo veio à pauta por uma emenda que chegou, que não tinha nada a ver com a proposta do ajuste, nós mantivemos a nossa posição histórica de votar contra o fator, ou pelo menos por aquela mudança de regra que se apresentou ali, né? O governo está analisando se veta ou não, porque o Senado também manteve a alteração, né? O Senado votou, agora está na mão do governo. O governo ele tem duas alternativas, ou ele não veta e constrói uma alternativa, ou ele veta e constrói uma alternativa. Ele não pode não fazer nada. O impacto não tem imediato nenhum. Vai zero. arrefecer não tem impacto imediato absolutamente nenhum. Vai reduzir o ajuste significativamente? Absolutamente não. A mudança do fator previdenciário agora só tem impacto daqui a 4 anos. Então o veto da presidência não tem nenhum impacto imediato. Impacto imediato nenhum. Então o impacto veto, imediato nenhum. Então o veto seria dispensável na sua avaliação? Eu acho que poderia não vetar e construir uma alternativa melhor, coletivamente com o próprio Congresso, com as centrais sindicais, com o fórum, inclusive, que tinha sido instituído.
Eu acho que não há razão para veto. E se vetar, também vai ter que construir uma alternativa. Nós estamos a 1 minuto no encerramento, praticamente no final. A senhora acha que esses tropeços do início do governo da presidente Dilma estão se constituindo numa espécie de óbice a uma tentativa do presidente Lula de voltar à presidência? Ou seja, vai ser muito difícil para o presidente Lula em 2018, o governo estando como está? Olha, eu acho que tem muita água para rolar embaixo dessa ponte, viu, Ricardo? Eu acho que são 4 anos de governo e acho que muita coisa vai acontecer. 2018 está a uma eternidade da realidade de hoje. Eu não arriscaria dizer se o presidente Lula é candidato, se não é, porque eu acho que o governo vai avançar e a situação vai melhorar. Muito obrigado, deputado, Obrigada pela a você. entrevista. Foi um prazer recebê-lo aqui. Obrigada, Walter. Muito obrigado, Walter, por ter comparecido também. E obrigado a você que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11 da noite. Eu espero você. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.